tarde, amigos. Aqui os fala Matheus Tiburcio do canal Ciquetum. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, certo? Que sejam membros de nível 3 desse canal e façam o nosso curso permanente de vida intelectual, que é o nosso curso de sobrevivência intelectual. E também que vocês rezem por mim, especialmente pelo meu pai, que se encontra agora doente, certo? Rezem todos pelo meu pai. Agradeço de antemão, certo? Ele se encontra hospitalizado e aguarda transferência. Bem, um assunto que é muito importante, certo? No Brasil, certo? É a questão do declínio do catolicismo. Que o catolicismo no Brasil é uma religião decadente. É tanto uma decadência numérica quanto é uma decadência de qualidade. Inclusive, o católico brasileiro foi feita uma pesquisa que comprova que ele é o segundo menos praticante do mundo. Empatado com o francês, ele empata ainda com o francês e perde para o holandês. O holandês é um ponto menos praticante que o católico brasileiro, certo? Isso é uma coisa assim que é um sinal particularmente alarmante. Hoje em dia, você vê um movimento muito forte de conversa ao catolicismo, de conversa e conversão ao catolicismo no Brasil. Mas ainda assim você tem muita evasão para igrejas protestantes, evasão para uma série de coisas, certo? Muitas pessoas deixam o catolicismo por outras religiões no Brasil. Por que o catolicismo no Brasil decaiu tanto? Mesmo para os padrões de muitos países da América Latina, né? Sim, existem outros piores. Mas no caso do Brasil, o que aconteceu foi o seguinte, certo? Muitas coisas, mas o que aconteceu foi o seguinte. Em primeiro lugar, o clero brasileiro do Vaticano II em diante perdeu completamente o desejo de lutar pela preservação do catolicismo e pela manutenção e pelos interesses da igreja. Por exemplo, notavelmente, durante a ascensão do protestantismo no Brasil, a reação do clero foi uma reação mínima. O clero brasileiro não soube reagir, não é nem que ele não soube, ele não quis reagir minimamente a isso. Só até hoje eu só ouvi, certo? Sendo um católico praticante pela maior parte da minha vida, 2 padres fazerem sermões de crítica ao protestantismo. 2 vezes. Apenas 2. Diga-se de passagem, hoje o protestantismo não é mais a maior ameaça ao catolicismo brasileiro. Não é mais. Hoje o protestantismo não é mais a maior ameaça ao catolicismo do Brasil. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Certo? E você também
houve muito pouco sermão de padres contra o esquerdismo, contra a secularização, contra o declínio dos costumes, declínio da moral, né? Contra essa revolução sexual, que hoje é algo que de fato criminaliza muitas vezes a moral católica no Brasil, certo? E pasmem, muitos dos padres, já desde muito tempo, no Brasil, uma quantidade desproporcional, mesmo para os padrões da América Latina, aderiram a esse troço chamado teologia da libertação. Que é, em grande parte, uma defesa, dentro do catolicismo, do marxismo, e acompanhada muitas vezes de um louvor a práticas extremamente, como eu posso dizer, mesmo louvor a coisas como regimes comunistas, da Fidel Castro, certo? Louvor a Fidel Castro, a Che Guevara, louvor ao que mais? Teve teólogos da libertação que louvavam a União Soviética, tudo. União Soviética, tudo. No auge. Ainda hoje você ainda tem o Frei Beto dizendo que o comunismo é um regime do amor, com toda a matança que o comunismo já teve, e ainda hoje figuras como o Frei Beto são levadas muito a sério dentro dos seminários brasileiros, que, diga-se de passagem, tornaram-se cada vez mais decadentes. Os seminários brasileiros. O nível de instrução dos padres tornou-se algo baixíssimo em pouco tempo. Isso é algo que não encontra, ao meu ver, boa explicação. Já falei sobre isso no vídeo quanto ao clero brasileiro. Agora, muito disso também envolve outras razões que também não são clericais, embora o clero seja o maior culpado. Por exemplo, há muito tempo o catolicismo no Brasil é uma religião cívica. E isso em grande parte se dá pela quase destruição do clero brasileiro pelos governos do Marquês de Pombal e Dom Pedro II. É um catolicismo onde você vai lá, em grande parte, para participar dos ritos civis. A religião dos casamentos, dos enterros, né? Dos batizados. Com o tempo, conforme ele vai... das crismas, né? Com o tempo, conforme ele perde esse prestígio civil, as pessoas naturalmente também vão se afastando do catolicismo no Brasil. O clero nunca fez um bom trabalho em ensinar a doutrina à população, e com o tempo isso piorou mais ainda. Com o tempo, o clero brasileiro, como diz o Michael Jones, passou a lutar apenas por causas que não são da igreja, e no caso do clero brasileiro, causas que eles sabem que são de inimigos da igreja, como esse caso de marxismo e comunismo. O resultado é que o fiel, ele que tem no catolicismo só uma religião civil, vai ficando cada vez mais alienado. A urbanização no Brasil, muitas vezes, é uma urbanização, especialmente nas grandes metrópoles, é que a Igreja Católica não soube se adaptar bem. Aliás, um dos problemas da Igreja Católica no Brasil é porque sempre houve uma obsessão em tentar
manter missões no campo, em grande parte negligenciando a cidade. Por exemplo, especialmente nas dioceses do interior, os padres quase não se dedicam à cidade para fazer, eu acho que, dezenas de missas no campo. E em grande parte a urbanização do Brasil, ela se deu de uma maneira, eu já vi isso em vários lugares, não em todos os cantos, onde você tem bairros sem igreja, bairros onde as igrejas ficam afastadas. Isso quebra muitas vezes a forma, digamos assim, quebra a forma de vida dos católicos. É claro, no caso do Brasil, também tem o fato de que muitas das reações falharam, em parte. Por exemplo, o Brasil era, no mundo, depois do Vaticano II, o celeiro do catolicismo tradicionalista mundial. O catolicismo tradicionalista do mundo começa no Brasil, com Dom Maia na diocese de Campos, Dom Sigor na arquidiocese de Diamantina. Só que a liderança tradicionalista no Brasil parece que ou decidiu fazer acordos muito estranhos com a CNBB, como é o caso da TFP, ou então parece que endoidou. E o resultado, os padres brasileiros, por alguma razão, né, eles enlouqueceram muito quando veio o Vaticano II, isso não é muito bem entendido. Em quase todo mundo, os padres diante do Vaticano II continuaram rezando a missa tridentina, os padres ordenados antes. No Brasil isso quase não aconteceu. E a renovação carismática, quando chegou, ela segurou um pouco o declínio, é verdade, mas acabou que muitos grupos carismáticos, não todos, tiveram muito medo de lutar contra o estamento burocrático que sempre foi o grande vilão do Brasil. E que é a maior ameaça ao catolicismo brasileiro hoje em dia. Nada tão hostil ao catolicismo quanto o estamento burocrático no Brasil. Olha, eu, Mateus, sou advogado, certo? E eu vejo muito o seguinte: hoje em dia o direito no Brasil, certo, é o curso de técnica e de iniciação a entrada no estamento burocrático, certo? Eu nunca vi na minha vida imagens de santos, imagens de Maria, imagem de Jesus, crucifixo em escritório de advocacia. Nunca vi. Nunca vi. Nenhuma única vez. Vejo raríssimas vezes advogados e profissões forenses e funcionários públicos na missa. Raríssimas vezes. Muito pouco. Muito pouco. Você vê mais médicos, enfermeiros, profissionais da saúde tendo imagens, indo à missa, tendo sacramentais, que advogados, que é a classe jurídica. Que em regra são, digamos assim, é a profissão principal do estamento burocrático, é a via principal de entrada no estamento burocrático. Tanto que no Brasil, não é à toa que o Brasil tem mais faculdades de direito que o mundo inteiro junto. Que o mundo inteiro.
catolicismo brasileiro, ao contrário de outros lugares, eu acho que já há 200 anos, desde a expulsão de Pombal, etc., já dava sinais de decadência. Dos países do Novo Mundo, devia ser o país que dava os piores sinais. E era um tanto esperado. Não era estranho que isso aí fosse acontecer com o tempo. Depois do Vaticano II, então, danou-se de vez. Também é um país que tem uma baixíssima quantidade de padres, muito poucos padres per capita, para atender a população. Eu ainda acho que justiça seja feita. Os padres brasileiros ainda trabalham muito. Você ainda encontra facilmente sacramentos no Brasil, tá? Não é como outros países, como era a França, até pouco tempo atrás. Hoje não, porque hoje eles já viram a paulada, né? O clero francês, né? Já viram o resultado que isso aí deu, como isso avacalhou, isso quase destruiu o catolicismo no país deles, e já não fazem mais. Mas até pouco tempo atrás na França, você não conseguia um padre para fazer o enterro no familiar seu, né? Graças a Deus isso no Brasil nunca aconteceu, certo? Graças a Deus isso não. Que isso aconteceu, isso aí é uma das razões do declínio do catolicismo na Europa. O padre europeu, e em menor grau o americano, ele não faz nada. Certo? Em grande parte é isso aí. Eu ouço muitos relatos nesse sentido. Agora que o bicho está pegando e que eles estão vendo o catolicismo quase ser obliterado lá, isso está mudando. Certo? Não que eu acho que isso vai resolver muita coisa, mas enfim. Agora, que diga-se de passagem, o clero brasileiro, ele tem o menor número de padres per capita do mundo. O menor número de padres em relação à quantidade de fiéis. Enfim. É um vídeo nada agradável de se fazer, mas precisa ser feito. Mandem aos padres que vocês conhecem, certo? Mandem às lideranças das comunidades, etc. Um forte abraço a todos e até logo.